Olá, você que me assiste, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é William e você está no canal Escola de Eruditos. Como falado em estudos anteriores sobre a raça adâmica e sobre as 5 raças-mãe, hoje vamos continuar dentro desse assunto para falar sobre os 7 portais sagrados no nosso planeta que tem ligação com os 7 seres progenitores da humanidade, que eu chamei no estudo da raça adâmica de os 7 Adões. Esses 7 seres, pessoal, foram, segundo a sabedoria das eras e segundo as escrituras milenares de todas as culturas dos povos antigos, elas registram que sempre tiveram 7 seres que foram chamados semidivinos e que estiveram em partes determinadas no planeta para dar início à humanidade. Mas nós devemos saber que esses 7 seres, na sua constituição consciencial e biológica, não era como nós conhecemos hoje. Portanto, eram chamados de semidivinos. Eu falei lá no estudo sobre a raça adâmica, assista se não assistiu, e depois assista sobre as 5 raças-mãe para entender esse conteúdo, tá certo? Então, pessoal, esses 7 seres primordiais foram criados pelos Elohim, tá? E foram estabelecidos em 7 pontos cruciais do planeta para proliferar e dar início à humanidade, tá certo? Esses 7 Adões que eu chamei, né, no nosso estudo anterior, eles têm total ligação com esses 7 portais sagrados, porque eles fazem a conexão com o divino, ou seja, para dar início à humanidade tiveram que existir os primeiros seres, vamos chamar assim, de humanos, e tiveram que estar em algum lugar do planeta, você concorda? Então, esses 7 lugares, pessoal, são lugares físicos, e que ainda podem ser encontrados se um dia você quiser visitá-los. Eu vou dizer onde fica cada um deles, portanto fica comigo até o final do estudo e lembre-se que esses lugares, pessoal, esses 7 portais sagrados, a sua constituição inicial não é como se encontra hoje, tá certo? Mas para você entender e compreender, fica comigo até o final do vídeo, tá bom? Bom, vamos entender em quais lugares do planeta, né, esses 7 Adões iniciaram o processo de povoar a Terra, por que esses lugares foram escolhidos e o que eles significam para o planeta. Mas antes vamos entender e saber que nós somos uma unidade micro do macrocosmos. Portanto, tudo que é acima é como o que está embaixo. Tudo que é fora é como o que está dentro. E isso, pessoal, desde a remota antiguidade já se ensinava que o homem é o reflexo do universo. O micro-universo está contido no ser humano. Jesus falava, o reino dos céus está no vosso interior. Então, desde sempre se ensinou que o homem possui 7 chakras, ou 7 vórtices de energia que sustentam o nosso corpo vital, não o nosso corpo físico, tá bom? Esses 7 chakras, digamos, são uma identificação que todos possuímos em comum e que influenciam diretamente ou indiretamente, o nosso corpo, alma e espírito. Então, se nós formos analisar essa máxima do hermetismo que diz que tudo que é em cima é como o que está embaixo, segundo o que a sabedoria das eras diz que nós somos um universo micro, nós podemos ver em nós a constituição do nosso planeta e também do universo. A astrologia clássica, ela estudava a parte psicológica e energética do cosmos através de 7 planetas. Os escritos sagrados de todas as culturas sempre falavam de 7 seres primordiais, 7 progenitores da humanidade, que eram chamados de 7 seres semidivinos, porque a sua constituição não era biológica como nós conhecemos. Nós sabemos que a escritura sagrada dos judeus fala de 7 céus, então o 7 é um número místico, é um número que nós vamos falar mais sobre ele, mas essa questão, pessoal, dos 7 chakras tem que ser entendida porque é o que sustenta o nosso corpo vital, para quem acredita, obviamente, tá? Bom, por que são 7 chakras? Porque, pessoal, tem ligação íntima com a nossa existência na Terra, tá? Como eu disse, a raça adâmica, pessoal, ela não era biológica de carne e osso como nós entendemos hoje. Nós temos 7 corpos: espiritual, intuitivo, acástico, mental superior, mental inferior, alma, que é o corpo astral, o corpo vital e o corpo físico. Só que esse corpo físico, pessoal, ele somente foi concretizado e densificado como nós conhecemos hoje na terceira raça, que era a raça lemuriana, e ainda assim não era dentro de uma estatura como nós
sabemos hoje, né? Era uma estatura muito maior, eles tinham ainda o seu terceiro olho aberto, tá? Então nós vamos... A questão da história dos ciclopes, pessoal, ela tem uma base, tá? Na antiga Lemúria. Por que são gigantes e tem um olho aqui chamado de ciclopes? Porque eles sabiam, quem produz esses filmes, esses escritos, sabem dessa verdade da raça lemuriana. Mas vamos falar isso em outra aula, tá bom? Então os 7 chakras têm ligação íntima com a nossa existência porque essa energia, esses 7 pontos energéticos influenciam o nosso corpo, alma e espírito. Então, como nós possuímos 7 pontos de energia vital, nós precisamos, digamos assim, sempre mantê-los em harmonia, certo? Quando um desses pontos entra em desarmonia, alguma coisa ruim acontece com ou o nosso corpo, ou com a nossa alma, ou espírito. Quando eu digo ruim, eu estou me referindo a um desequilíbrio, tá certo? E assim sucede o mesmo com o planeta Terra, que é uma consciência macro e que possui também esses mesmos 7 pontos de energia que influencia diretamente o planeta em sua harmonia. Ou seja, vamos entender assim que no corpo humano, os chakras são localizados em pontos seguindo a estrutura ou a linha da coluna vertebral, certo? Na mesma lógica, existem linhas energéticas na Terra, como se fosse, vamos dizer assim, espinhas dorsais, ou melhor, como se fossem veias fluindo na superfície terrestre, que é chamado de linhas de lei, tá certo? Depois pesquisa, nós vamos falar também mais para frente disso, certo? Inclusive, em cima desses pontos, tá, é onde se encontram esses 7 portais, que são esses pontos sagrados, vamos dizer que são vórtices de energia, onde a energia vital da natureza emana com maior intensidade e está mais concentrada. Você já esteve em um determinado lugar onde você sente uma energia mais poderosa, você vai ter um contato maior com a natureza, com a espiritualidade, com o seu próprio espírito? Então, é porque ali naquele lugar provavelmente existe um ponto dessa veia que é chamada de linhas telúricas ou linhas de lei, tá certo? Então é para você entender. Então repare que os 7 pontos de energia estão todos localizados na superfície terrestre, como eu disse, são lugares físicos, e são distribuídos pelos 6 continentes. Portanto, né, eu tenho ainda minhas dúvidas quanto à vida ter vindo da água segundo a lei da evolução. Tá? Então eu acredito que foram estabelecidos seres humanos na Terra e ali eles foram sendo os primeiros a proliferar a raça humana, enfim, depois cultivar a Terra e assim por diante. Mas William, não são 7 pontos e por que estão distribuídos em 6 continentes? Sim, mas um desses pontos, pessoal, está localizado onde nasceu, digamos assim, ou onde surgiu, se iniciou a segunda raça-mãe chamada de Hiperbórea, que é o extremo norte da Ásia e da Europa, tá? Nós falaremos em breve sobre essa raça Hiperbórea. Então você está vendo que lá no extremo norte, lá em cima, ó, é onde se localizava as terras de Hiperbórea. Então veja que tem esses 7 pontos localizados por todo o planeta, em cima de pontos vitais que se concentram maiores energias, e ali ou nas proximidades foram colocados, né, ou foram criados esses 7 seres progenitores que procriaram a raça humana na América do Norte, América do Sul, Ásia, né, na África, enfim, Europa, na Austrália. Nós vamos falar agora, tá certo, pessoal? Então, olha só, para descobrir onde são esses lugares, vamos começar a falar primeiramente onde estão esses pontos de energia, tá? Em quais lugares, e onde esses 7 Adões iniciaram o processo de povoamento da Terra, ou aos arredores, tá? Então, da direita para a esquerda, nós temos o Monte Shasta, tá? Que segundo o ensinamento dos povos locais, as grandes geleiras da montanha eles chamam de a marca dos pés de Deus quando um dia veio à Terra. Então, segundo a sabedoria das eras, neste local ou próximo dele existiu um dos 7 Adões proliferando o que nós conhecemos hoje como povo norte-americano. Mas lembre-se que numa constituição totalmente diferente. A ciência diz que os primeiros habitantes migraram da Sibéria,
né, pelo Estreito de Bering é pelo menos 12 mil anos. Porém, pessoal, aqui nós estamos tratando de centenas de milhares de anos quando a humanidade começou a sua jornada pela Terra, tá certo? E não era em constituição biológica como nós conhecemos hoje. Tenha isso em mente sempre. E mais, os norte-americanos, pessoal, não se parecem em nada com os siberianos em seu aspecto, tá certo? Isso é bom também salientar. Então, esse primeiro local, pessoal, guarde isso. Montanha, Monte Shasta, que fica na Califórnia, Estados Unidos. O segundo, pessoal, nós temos o Lago Titicaca, que fica a 640 quilômetros das famosas montanhas de Machu Picchu. Então guarde essa informação, pessoal, de montanhas, porque todos esses pontos de energia, esses portais, sempre estão ligados com montanhas. Depois nós iremos falar lá da Bíblia para que você compreenda melhor, tá? Que segundo a sabedoria das eras, neste local próximo dele, também existiu mais um desses 7 Adões proliferando o que nós conhecemos hoje como o povo sul-americano, tá certo? E veja que coincidência, porque quando o Brasil foi descoberto, em 1500, segundo conta o livro de histórias, quem que eles encontraram aqui? Os indígenas. Então repare depois, pegue uma imagem de um nativo lá de Machu Picchu, lá do Peru, e faça uma comparação com o índio brasileiro para ver se não existe alguma semelhança. Deixo aqui a dica, tá bom? Próximo, Stonehenge, tá? Que é a região onde fica um monolítico famoso, né? Que é rodeado por mistérios, por lendas, né? Por histórias milenares, como as do rei Arthur e do Santo Graal. E o próprio monumento de Stonehenge, ele é um enigma na história, porque ali é envolto em vários mistérios que muitos não conseguiram explicar. Dizem que é um relógio solar, enfim, existem muitas teorias. Mas esse, pessoal, é o único dos 7 pontos que não está associado a uma montanha. Então aqui também teria sido formado um dos 7 Adões, tá? Já falamos de 3, agora vamos para o quarto, que é o portal polar, assim dizendo, o portal sagrado polar, que é onde se localizava as terras de Hiperbórea. Hiperbórea, pessoal, do grego antigo, significa muito além dos bóreas, tá? Ou seja, do vento que sopra do norte. Hiper quer dizer muito além, bórea, norte. Então, era uma terra situada num lugar muito distante ao norte, na extremidade setentrional da Terra. Como eu disse, nós vamos falar, tá? Porque esse aqui, ele é um ponto móvel, tá? Por isso que agora está localizado entre os continentes, está no mar. Mas ali existia a terra de Hiperbórea, existia um povo e que também ali foi formado mais um desses 7 Adões, tá certo? Nós temos mais um monte aqui, que é um dos portais sagrados, chamado Monte Kailash, que é uma montanha do Tibete, que é considerada como um dos lugares mais sagrados para os hindus e budistas. Veja que todos esses montes, pessoal, essas montanhas, tem ligação com os povos antigos nativos dessas regiões como um lugar sagrado, tá? Como um lugar sagrado. Por que será? Bem, continuando. Ulurukata, acho que é assim que fala, tá? Que é o segundo maior monólito do mundo depois do Monte Augustus, também na Austrália. Esse local já era considerado sagrado pelos aborígenes, olha, mais uma vez, tá? E lá é possível encontrar algumas pinturas antigas e outras marcas da história. Por ser uma grande potência de energia, veja, uma grande potência de energia, muitos visitantes acabavam levando um pouco, né, dos segmentos desse monte, da areia, ou pedaços, né, de rocha, para ter essa energia, digamos, em suas casas. Mas depois surgiu uma lenda que quem levasse algum fragmento de rocha, de terra ou areia, estava sendo amaldiçoado, né? Então criaram-se essas teorias. Então veja que todos esses lugares, pessoal, são pontos energéticos. O Tibete, né, com as suas famosas histórias, né, dos monges tibetanos, tudo tem esses mistérios que tem uma verdade por trás que é escondida de nós. E por último, pessoal, o último ponto de onde também foi colocado e formado um desses 7 Adões são aqui tem 3 partes, pessoal, que são as pirâmides do Egito, o Monte Sinai e o Monte das Oliveiras, tá? Então esse ponto energético compreende tanto uma parte do Egito, tá, como também em Jerusalém. Veja, a maioria dos pontos energéticos, pessoal, do planeta estão localizados próximos ou em montanhas. Então, próximos desses lugares
era onde foram formados esses 7 Adões e colocados ali para proliferar a raça humana. Isso que eu não estou contando aqui o Monte Olimpo dos deuses gregos, que hoje se tornou uma sede de um parque nacional, tá? Estou falando aqui só desses pontos, tá? Eu quero me ater a esse ponto aqui agora, das pirâmides, do Monte Sinai e do Monte das Oliveiras, porque a nossa concepção do sagrado, né, pelo menos a maior parte do Ocidente, vem da religião judaica cristã, tá certo, pessoal? Então veja só que esses 7 pontos, pessoal, são lugares físicos, podem ser visitados e que antigamente foram portais de conexão com o sagrado. Então, se você analisar, pessoal, essa relação dos montes, você vai ver que tem muita conexão com as manifestações espirituais de divindades, né, de deuses ou dos Elohim, como é dito no Antigo Testamento. Né? Agora vem uma pergunta, por que essas divindades se manifestavam em montanhas? Né? Porque, se você percebeu, eu separei aqui somente alguns trechos que sempre mostram as montanhas como sendo uma ligação entre o divino e o humano. Por exemplo, o Monte Carmelo, ali manifestou-se ao poder divino, né, com Elias e os profetas de Baal, lá queimou o sacrifício, que na verdade não era fogo, era plasma. O Monte Sinai, né, famosíssimo Monte Sinai, onde Javé manifestou o seu poder, onde entregou as tábuas com os 10 mandamentos ali para Moisés, para o povo, que nós vamos falar que Moisés foi o condutor da 5ª raça humana, a ariana, tá? Monte Moriá, onde foi, segundo a Bíblia, quase realizado, né, o sacrifício de Isaac por Abraão, e ali foi feita a construção do Templo de Salomão. Por quê? Veja, lugares estratégicos, pessoal. Monte Calvário, lugar onde Jesus foi crucificado, numa montanha também. Monte das Oliveiras foi a última aparição de Jesus e era onde Jesus costumava se retirar com os discípulos ali para orar, para ensinar. E o Monte Tabor foi onde aconteceu a transfiguração de Jesus. Então veja que todos os relatos de manifestações espirituais divinas são sempre citados em montanhas ou ligados a elas. Por quê? Nós vamos falar disso no próximo estudo ou nos próximos estudos, portanto não perca, pessoal. Hoje eu quis passar aqui e focar mais nessa questão desses 7 portais sagrados que ainda existem hoje, que antigamente foi, segundo a sabedoria das eras, onde esses 7 seres primordiais foram espalhados para dar, então, início à humanidade, começando pela raça adâmica, que eu já falei num vídeo aqui no canal, e irei falar em breve sobre a raça hiperbórea, tá certo, pessoal? Iremos falar porque dessa ligação das montanhas, tá? Tem muita coisa que eu quero mostrar para vocês e falar, tá? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Hoje eu vou ficando por aqui, espero ter contribuído com mais esse estudo. Se gostou, deixa seu like. Se não é inscrita, não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos estudos. Compartilha. Hoje eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo estudo, no próximo vídeo aqui na Escola de Eruditos. Até mais!